Hoje estamos aqui para analisar o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios e mostrar para vocês que esse filme é 1000 vezes pior do que você lembrava. Um filme que tenta surfar no hype de Harry Potter e fracassa miseravelmente. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e comente aqui embaixo qual o próximo filme que vocês querem que eu analise aqui, beleza? Percy Jackson e o Ladrão de Raios foi lançado no dia 12 de fevereiro de 2010. Para vocês verem como eles queriam copiar o Harry Potter na cara dura, chamaram até o Chris Columbus, que dirigiu Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta, estrelando Logan Lerman, Brian T. Jackson e Alexandra Daddario. Eu sei que é chato ficar repetindo isso aqui todo o santo vídeo, mas é bom avisar que aqui tem muitos spoilers. Eu vou contar a história do filme completa, do início ao fim, então o timecode aqui na tela pra vocês pularem à vontade. Vocês estão ligados? Enfim, vamos lá. O filme começa com Poseidon e Zeus trocando uma ideia, e Zeus relata que o raio dele foi roubado, sumiu e por algum motivo de porra nenhuma, ele bota toda a culpa disso no filho dele. Poseidon rebate falando que isso não faz o menor sentido, já que o mesmo foi comprar cigarro. Só que Zeus aqui tá pouco se fudendo, ele fala que se o pivete não devolver o raio a tempo, vai acontecer uma desgraça, o bagulho vai virar e geral vai aparecer em bocão. Paredão e drogas, né? Após isso, somos introduzidos ao nosso herói Percy Jackson, um jovem incompreendido que odeia a escola, não conheceu o pai biológico e que tem TDAH e dislexia, ou seja, a vida de qualquer baiano de classe média baixa. Ao chegar em casa, conhecemos a mãe dele e seu padrasto, que é claramente um estereótipo de pai tóxico e babaca, que mais parece o Mendonça da Grande Família. Entendeuzinho? É tão caricato que só falta ele bater na bunda dela de graça só pra... Ah, tá, ele fez. O filme corta para o Percy em um passeio escolar dedicado à Grécia Antiga, e lá ele foi atacado pela professora dele, que na verdade é um monstro. Por sorte, Grover e o Sr. Branner aparecem e consegue espantar a criatura. Agora, não querendo ser capacitista aqui, mas não sei se um aleijado e um cadeirante iriam ajudar em muita coisa. Mas vai saber, né? O Sr. Branner dá uma caneta a ele e manda Grover levar Percy e a mãe dele para um acampamento para pessoas especiais. É quase isso aí. No caminho eles são atacados por um Minotauro. Burucutu, o Minotauro mata a mãe do Percy, ele usa a caneta que na real vira uma espada, mata o monstro e desmaia. No dia seguinte, o Percy descobre que Grover é um sátiro, e o mesmo explica a ele que eles estão em acampamento para pessoas que são meio sangue, onde os mestiços de deuses com outras criaturas treinam para se tornar guerreiros. No meio do caminho, o Percy demonstra ter interesses carnais por Annabeth, uma mestiça, filha de Atena? Peraí, calma aí. Atena? Eu vou nem questionar o porquê e como Atena teve uma filha. Até porque, pra quem não sabe, Atena na mitologia grega, ela é casta. Talvez, quem sabe, tenha alguma explicação dentro da mitologia que explique isso. É bem provável. Mas eu prefiro me abster de saber. Depois disso, o Percy descobre que seu professor, na real, é o centauro Girion. Sim, o lendário treinador Girion da mitologia grega. O mesmo que treinou Teseu, Hércules e Enéas. Mas bom, ele apresenta a casa que Poseidon construiu para o Percy, que mais parece uma cabana de salva-vidas. O bagulho nem tem parede, tá pior que minha casa até. E quando o Percy vê um tridente lá, ele descobre que é filho de Poseidon. Foi por isso que sua mãe se casou com seu padrasto. O odor pungente dele mascarava o cheiro do seu sangue. Calma aí, deixa eu ver se entendi. Você tá me dizendo que a Célia ficou aquele bosta porque o cheiro dele ajudava o Percy a se esconder? Isso é sério? Essa é a pior desculpa esfarrapada que eu já ouvi em toda a minha vida. Eu não faço a menor ideia porque o filme é tão megalomaníaco, sabe? Tudo tem um significado místico e sobrenatural que não sei o que. Calma, filme, relaxa. Não é tão difícil de acreditar que uma pessoa acabou se envolvendo com um cara tóxico, tá bom? Pessoas volta e meia fazem isso, infelizmente, mas fazem. Não tem por que complicar tanto assim, sabe? Enfim, Pão Duro, Girion quer levar o Percy para o Olympus para provar a sua inocência. Só que por conta dos perigos que o Percy vai encontrar lá fora, o Girion decide treinar o Percy. Corta para o campo de treinamento, onde os campistas estão prestes a começar uma partida de pega-bandeira, só que com espadas, matança e adolescentes, uma mistura perfeita de quadribol com jogos vorazes. Enfim, o líder do acampamento, o Luke, filho de Hermes, o coloca em sua equipe. Já chega assim, né, na intimidade, que não sei o que, nem parece que ele é o vilão, né, gente? Anyway, a partida começa e enquanto geral tá se matando, o Luke guia Percy até a bandeira. Chegando lá, o Percy bate de frente com a Annabeth e começam a lutar. E ela não só dá uma
uma surra, como tá quase matando o Percy. E o Guiro, que meia hora atrás tava lá se preocupando com o garoto, querendo que ele sobreviva, querendo que impeça uma catástrofe de acontecer, tá lá admirando, de camarote, como se aquilo não fosse porra nenhuma. Mas enfim, o Percy tá todo fudido, todo mal acabado, até que ele escuta a voz de Poseidon dizendo pra ele ir até a água pra ficar poderoso. E assim, tudo bem ele se recuperar com a água, faz sentido. Filho de Poseidon, beleza. Agora, qual é a lógica dele despertar um instinto superior e começar a lutar melhor que todo mundo que provavelmente teve anos de treinamento? E só de sacanagem ele humilha a filha de Atena? Esse filme aí já foi pro caralho faz tempo já. Enfim, ele pega a bandeira, vence a partida, se acha o fodão, e à noite no churrasco, ao som de Arlindo Cruz, os dois pombinhos começam a conversar. Você sabe que podia ter me matado lá. Eu podia ter morrido se eu fosse normal. Mas não é. Ah, porra nenhuma. É, pois é. Há uma hora atrás ela tava querendo te matar. E agora você tá aí, todo bobão, largando um volta Rita que eu perdoo a facada. Então Hades aparece e fala que tá com a mãe dele, que se quiser ela de volta terá que dar o raio. Então Percy, Grover e Annabeth se juntam para resgatar a mãe dele. Mas como eles não fazem ideia de como ir para o submundo, Annabeth tem ideia de conversarem com o Luke, já que ele é filho de Hermes, então talvez ele tenha alguma ideia de como entrar e sair de lá. E ele não só ajuda eles dando um mapa para as pedras de Perséfone, que vão ajudá-los a sair do submundo assim que entrarem, como também ele dá ao Percy um par de tênis All-Star alados. Meu Deus, que ideia idiota. Assim, fora isso, o Luke também dá ao Percy o escudo do Kratos de God of War 4. Enfim, eles partem para encontrar a primeira pedra de Perséfone e dão de cara com a Medusa. Grover distrai a criatura atropelando tudo com o carro, dando abertura para o Percy decapitá-la, e assim conseguirem a primeira pedra. Depois disso, eles vão passar a noite em um hotel e descobrem que Percy se tornou um fugitivo, porque o padrasto dele o denunciou para a polícia, algo que pro roteiro não fez a menor diferença, já que logo em seguida eles vão para uma réplica de Parthenon, o templo de Atenas, para poder pegar a próxima pedra. E isso tudo à luz do sol, cheio de gente e com nenhum policial por perto. Chegando lá, eles decidem voltar à noite para poder pegar a pedra sem ninguém ver. Porém, eles não esperavam que iriam encontrar a Hydra, que aqui no filme é um bando de adultos entrando um no outro. É cada ideia boa que esse filme tem que eu parei de me surpreender. Eles enfrentam o bicho, dá tudo errado porque o Percy é um imbecil por não saber que não se deve cortar a cabeça de uma Hydra, já que duas cabeças crescem no lugar. Mas eles conseguem petrificar a criatura e pegam a pedra. Após isso, eles vão para a última parada deles no Cassino Lotus em Las Vegas. Chegando lá, eles comem uma flor de lótus, que diferente da mitologia grega, que foi criada por Zeus para curar os ferimentos de Aquiles durante a Guerra de Troia, aqui é uma droga anabolizante que faz as pessoas ficarem presas no cassino pra sempre, que nem a Cracolante. O tempo passa e o Percy mais uma vez ouve a voz de seu pai falando pra ele: larga de ser vagabundo, moleque. Foi por isso que foi comprar cigarro. É inútil pra caralho esse bicho. Puta que pariu. Aí ele consegue voltar à consciência, acorda os amigos dele, pegam a pedra, roubam um carro e fogem de lá. Por fim, eles vão até aquela placa de Hollywood, onde tem um portal para poder entrar no submundo. E pois é, até que faz sentido, portal pro inferno, sei lá mesmo. Chegando lá, eles se encontram com o Hades. E esse aí é que é o Hades, o deus do submundo? Ele tá patético. Eu só agradeço o Wendell Bezerra por salvar essa cena. Continua na pegada do Zé Ramalho, é mais bonitinho. Pra quem não conhece, esse aqui é o Zé Ramalho. E realmente, eles são iguais. Após ver a sua mãe, o Percy vai em direção a ela e deixa o seu escudo cair no chão, revelando que o Luke roubou o raio e escondeu ele no escudo do Percy. Hades fica puto, quer matar geral, mas Perséfone intervém e consegue derrubar o Hades, por saber que se Hades iniciar uma guerra, ela ficará presa a ele por toda a eternidade. Enfim, por conta de só terem 3 pedras, Grover resolve ficar no submundo, o que pra mim não faz o menor sentido, porque só as pedras de Perséfone, e Perséfone tá... ela tá bem ali, é só pedir pra ela. Mas não, tem que fazer um drama, porque o Grover tem que ficar e não sei o que. Por mim, ele ficaria até lá, porque ele é muito chato. Ele faz piada e alívio cômico o filme inteiro. Tem alguns momentos que ele é engraçado, mas no geral, ele é muito insuportável e muito irritante. Eu prefiro passar o dia todo embaixo d'água do que nesse lugar. É high school sem o musical. Mas enfim, o Percy, a Annabeth e a Sally vão para o Olimpo. Chegando lá, eles se encontram com o Luke e revela que realmente roubou o raio e que fez isso simplesmente para poder gerar uma guerra entre os deuses e se aproveitar disso para, adivinhe, dominar o mundo. Enfim, os dois se enfrentam e o Percy faz uma dobra de água lá e dá um cacete no Luke.
Após isso, eles conseguem devolver o raio a Zeus. E o Percy aproveita para pedir a Zeus para trazer o Grover de volta. Indo embora, o Poseidon pede desculpas ao Percy por ter abandonado ele. E os dois acabam bem. E é assim que termina o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios, com ele voltando ao acampamento juntamente com seus amigos, treinando para se tornar futuros guerreiros. Olha, eu sei que a gente tá aqui zoando o filme, fazendo piada e tudo mais, mas eu preciso que vocês entendam que o filme não é tão ruim assim. É um filme bobinho, de aventura, sabe? Ele pelo menos funciona. Tendo isso em vista, ele é um grande, ele é um gigantesco Sessão da Tarde. Pra quem não sabe, esse filme foi lançado no mesmo ano que Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1. Filmaço, inclusive. E eles estavam tão desesperados pra surfar no hype de Harry Potter que, diferente dos livros que Percy e seus amigos têm 12 anos de idade, aqui o diretor achou que seria uma ótima ideia deixá-los com a mesma idade dos de Harry Potter na época. Ou seja, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que se esse filme não tivesse surfado no hype de Harry Potter, ele seria muito esquecido. Inclusive, nesse momento, eu estou assistindo a série Percy Jackson e os Olimpianos e, cara, é outra coisa. A história é completamente diferente. Se vocês quiserem, eu também posso trazer uma review sobre a série aqui no canal. Mas pra isso, eu preciso que vocês comentem aqui embaixo Percy Jackson, pra eu saber se vocês viram o vídeo até o final. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Eu sou o Albérico Coelho. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Muito obrigado, um abraço e fui!